Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, que excede a todo entendimento, esteja em cada coração nesta noite. Você recebe? Amém. É um prazer muito grande poder estar de volta a este lugar e poder ministrar a palavra do Senhor voltada para missões e compartilhar com essa igreja uma palavra missionária, uma palavra conscientizadora, né? É uma palavra que vai nos despertar para o lado missionário, porque para isso nós fomos chamados, para pregar o ir de Jesus dos quatro cantos da terra. E eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem no livro de Evangelho de Marcos. Pode abrir a tua Bíblia aí, bem tranquilo. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5 e versículo de número 20. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5, versículo 20. Vai mostrar o cenário de um homem que Deus fez da vida dele um grande missionário. Quando para muitos parecia que o inimigo havia colocado um ponto final na sua história, mas Deus provou o contrário, porque o Senhor alcançou a alma daquele homem e fez dele um grande missionário nesta cidade. Leiamos. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? A obra do Espírito Santo é uma obra perfeita, amados. Missões sempre esteve e estará no coração de Deus. O maior investimento para missões quem fez foi o próprio Deus, doando Jesus Cristo, seu Filho amado, para assumir o meu e o teu lugar na cruz do Calvário. O capítulo 5 que nós lemos do Evangelho de Marcos vai trazer para nós uma experiência de um homem que já estava excluído da sociedade, já estava banido da sua família, porque ele passava por uma batalha espiritual. Ele foi atingido por uma doença de ordem espiritual. E por não entender os homens daquela época, as autoridades, prendiam ele com correntes, colocavam ele na cadeia, e as correntes que prendiam esse homem era como se fosse um fio de cordas, por uma força maligna, sobrenatural, que dominava a alma daquele homem. Este homem era um homem feliz, era uma alma sofrida, porque a família e a sociedade, com certeza, já havia rejeitado ele por causa do seu comportamento, porque ele tinha um comportamento agressivo. Ele agredia ele mesmo, diz a Bíblia, que ele andava nos sepulcros, ou seja, nas catatumbas, ferindo-se com pedras. Ele tirava sangue dele mesmo. Mas eu louvo o nome do Senhor, que já havia levantado o ministério de Jesus nesta época. O ministério missionário, o ministério de amor, de misericórdia, e de andar de cidade em cidade, aldeia em aldeia, em busca dos que sofrem. O ministério de Jesus nesse tempo estava estabelecido na terra. E Jesus, após cumprir alguns momentos de pregações, de missões, de cidade em cidade, convida os seus discípulos para passar para outra margem, atravessar uma lagoa que sempre foi tranquila, nunca havia tido ondas de volta naquela lagoa. E Jesus convida os seus discípulos a atravessar a margem para o outro lado, porque ele sabia que na cidade de Gadara tinha um homem que precisava de um socorro urgente da parte de Deus. O que estava sobre ele era uma batalha espiritual, que se não houvesse
uma intervenção divina, ele acabaria sendo levado ao óbito, diz a Bíblia, que o que estava nele tinha uma força tão tremenda que ninguém podia amansar. A Bíblia diz que de modo nenhum podia amansar aquele homem. E Jesus convida os seus discípulos dizendo assim, no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, do versículo 35, ele diz assim: passemos para outra margem, ou seja, para o outro lado. E Jesus resolve entrar no barquinho com os seus discípulos. E o inimigo estava do outro lado, atormentando a vida daquele homem, oprimindo aquele homem, tirando a sua legalidade, a sua paz, a sua felicidade. Ele precisava de alguém que tivesse um coração missionário, que tivesse coragem de atravessar aquela lagoa para poder levar ele o socorro que ele precisava. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, numa visão missionária, enxergou do lado de cá alguém que estava sofrendo do lado de lá. Precisava de amor e de misericórdia. E Jesus convida seus discípulos. A princípio a viagem estava muito tranquila, muito calma. Mas o mundo espiritual que oprimia aquele homem já sabia que estava vindo alguém que iria dominá-lo, manietá-lo, expulsá-lo para que aquele homem ficasse livre. E o diabo no mundo espiritual disse: eu tenho que fazer alguma coisa para impedir Jesus chegar na cidade dos Gadarenos. E o que foi que o inimigo tocou? Onde foi que ele tocou? Ele toca na natureza por permissão divina. Naquela lagoa que era tranquila, levanta uma grande tempestade, um grande temporal, de maneira que o barquinho que estava Jesus, os seus discípulos, já começava a ser invadido pelas águas. E aonde estava Jesus? Dormindo na polpa do barco. Mas o teu Jesus dormindo vale mais do que o mundo inteiro acordado. Aleluia! Amém, amado? Vale ou não vale? Vale. 100% homem, cansado do trajeto do caminho, não evangelizava de moto, não evangelizava de carro, não tinha onde pegar carona, era feito na canela, era a pé mesmo, de aldeia em aldeia, procurando onde estava uma mulher que tinha um fluxo, procurando onde tinha um Bartimeu na beira do caminho, procurando onde tinha um Zaqueu em cima de uma árvore que queria conhecê-lo, procurando onde tinha uma mulher adúltera que já estava condenada, ele queria absorver ela e dar a ela a felicidade que ela não tinha. Jesus sempre andou atrás daqueles que sofrem, cumprindo o seu ministério missionário. E agora, uma tempestade se levanta, e do outro lado estava um homem endemoniado que se feria com pedras, que se machucava, que todas as pessoas que viam ele corriam, fugiam dele por causa da agressão física. Ele atacava, ele ofendia, porque a sua mente estava turbada. Aleluia, estava atormentado. Eu vejo aqui um psicopata que Jesus transformou em um grande missionário. Só Jesus pode fazer isso, né? Transformar um psicopata em um grande missionário, porque os espíritos malignos que atormentavam esse homem lhe impulsionavam ao cemitério, e ele deitava naquelas catatumbas, ele ali ficava. Deus não fez o ser humano para viver uma condição de miséria espiritual como esta. Deus fez o ser humano para que ele pudesse adorar a Deus, bendizer a Deus, louvar e engrandecer o nome do seu Criador. Mas aquele homem tinha uma limitação. Satanás colocou um freio na vida dele até o dia que Jesus chegou na história dele. Quando Jesus chega na história do homem, por mais perdido que ele esteja, por mais desacreditado que ele esteja por alguns, o milagre alcança essa vida. O milagre alcança esta vida. Ai, irmãos, para muitos aquela causa era uma causa perdida. Muitos disseram: Gadareno não tem mais jeito. Ele se fere, se machuca, fica lá no cemitério, ninguém aguenta mais ele. Ele tem muita força, aonde ele chega ele quebra tudo. Jesus disse: passemos para outra banda, porque tem do outro lado alguém que precisa do meu socorro. Passemos para outra banda, porque tem alguém do outro lado que eu acredito e vou
Gadarenos. Terra de Gadara era tida, reconhecida e considerada como uma terra amaldiçoada. Mas está aqui um Deus nessa noite que transforma a maldição em bênção. Você crê? Aleluia! Aleluia! Está aqui um Deus nessa noite, que é onde alguém colocou um ponto final, ele coloca uma vírgula e continua escrevendo a história. Oh, aleluia! Está um Deus tremendo aqui nessa noite, que é onde alguém colocou o não, ele coloca um sim, é sim, é sim, é sim, é sim, é sim, vai dar, já deu, já deu. Oh, aleluia! A infelicidade, a falta de paz estava na vida daquele homem. Falta de liberdade, legalidade. O inimigo havia tomado a mente daquele homem e levava ele a ter um comportamento de maneira tal que as pessoas fugiam dele. E Jesus atravessa. E vai lá para a polpa do barco e passa por alguns sonos. E o discípulo entra num vento muito forte, numa tempestade. Porque o diabo planejou, vou virar esse barco, tem que matar todo mundo que está aí. Porque quem está vindo com eles é poderoso. Eu vou ter que sair da vida desse homem, porque Jesus atravessou para a banda de cá. Eu vou ter que deixar esse homem. Eu vou ter que arrumar uma situação para poder virar esse barco antes de Jesus chegar. Mas quando Jesus está no barco, não tem vitória para Satanás não, levitas. Ô igreja, Jesus está no teu barco. O inimigo não vai prevalecer na tua vida, na tua família não, porque Jesus está no teu barco. Nessa viagem ele está viajando contigo. A tempestade está forte, as águas invadem o teu barco. Você está pensando que Jesus está dormindo? Jesus está vendo tudo. Ele vai acalmar esse vento, ele vai repreender essa tempestade e a paz vai entrar na tua vida, vai entrar no teu casamento, vai entrar na tua família, a paz vai entrar no teu coração. Receba a paz nessa noite, receba a paz nessa noite. Oh, aleluia. Jesus dorme tranquilo na proa do barco. E o vento assopra e joga água para dentro do barco. Pedro, junto com outros discípulos, tentaram fazer alguma coisa. Mas eles viram que foi em vão. Tem momento que a gente tenta fazer alguma coisa, mas não conseguimos, porque tem coisa que só Jesus faz. Era a força da natureza que estava se levantando. E o inimigo estava se aproveitando disso para tentar frustrar o que o Senhor estava querendo fazer do outro lado. Mas eu louvo o nome do Senhor que mesmo na hora do desespero, Pedro não perdeu a visão e nem se esqueceu de que Jesus estava no barco. Tinha vento, tinha água, mas Jesus estava no barco. E ele desce lá na proa do barco e convoca Jesus dizendo: mestre, tu não se vê que nós não se te dá, que nós estamos perecendo. Olha como é que está o barco, o vento assopra, está jogando água, já tentamos, já tiramos, mas quanto mais nós tiramos a água, mais o vento assopra e parece que o nosso barco vai virar. E Jesus se levanta tranquilamente, não mais como 100% homem, que estava cansado, mas se levanta como filho de Deus vivo, todo poderoso, caminha com Pedro, Pedro na frente, Jesus atrás. Pedro vai mostrar o vento, vai mostrar a tempestade. Jesus se coloca na beira daquele barco e fala assim: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E a Bíblia diz que foi imediatamente. O vento calou, o mar se aquietou e tudo se fez bonança. E ficaram um olhando para o outro e perguntando: mas que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse homem é Jesus. O vento vai obedecer a voz dele a teu favor nesta noite. O vento vai acalmar na tua casa. Oh, aleluia! Adore, levanta a tua mão direita para adorar, porque este homem está aqui nesta noite para acalmar o vento. Oh, aleluia! Jesus está aqui nessa noite para acalmar o vento.
Ele é um missionário que se preocupa com você. Ele é um missionário que quer ver você tendo paz, sendo feliz, alegre, adorando e glorificando o nome dEle, dando glória para Ele misturado com aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E logo depois que tudo se fez calmo, os discípulos ficaram um perguntando para o outro. E agora Jesus chega na outra margem, na terra dos Gerasenos ou Gadareno, em outra tradução. E quando Jesus desembarca lá, logo vem esse homem. De onde que estava vindo? Do sepulcro. Vê se sepulcro é lugar de vaso de Deus ficar, irmãos. Que domínio espiritual negativo na vida daquele homem. Jesus se encontra com aquele homem possesso de espírito imundo. E quando esse demônio viu Jesus de longe, correu e usou o homem para adorar, para tentar enganar, para tentar ficar ali. Mas Jesus pega com muita autoridade, fala poucas palavras. Pergunta assim, qual é o teu nome? Ele fala assim, legiões, porque somos muitos. Eram aproximadamente quase 5.000 demônios que dominavam a mente e a vida daquele homem. Por isso que ele não tinha paz. Por isso que ele se feria. Por isso que ele não dormia. Por isso que ele quebrava todas as correntes que lhe prendiam. Por isso que ninguém podia amansar ele. Porque ele era tremendamente possesso por espírito maligno. E Jesus pergunta, qual é o teu nome? E ele que estava ali disse, somos legiões. Sou legião porque somos muito. O Senhor disse, sai dele. Simples, né? Palavra poderosa, mas chave, né? Sai dele. O demônio, quando viu Jesus de longe, ainda falou assim, mas tu vieste me atormentar antes do tempo? Ele sabe que já está destruído. Ele sabe que já está vencido. Mas ele queria permanecer na vida daquele homem. Jesus disse, sai dele. E o demônio saiu na mesma da hora. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem voltou à sua sanidade mental, psicológica, emocional, totalmente ao normal. Mas o demônio que estava ali disse para Jesus, olha, permita que nós saiamos daqui e entramos lá naquele porco. Jesus disse, está liberado. Entrou naqueles porcos e muitos porcos saíram correndo e caíram no despenhadeiro. Esta destruição daqueles porcos representava a destruição que aqueles demônios queriam fazer na vida daquele homem. Mas Jesus chegou. O missionário Jesus chegou. Aleluia. E agora aquele homem está com a mente dele perfeita. Aleluia. Com certeza alguém preparou uma roupa, preparou alguma coisa para aquele homem. Até para comer, para alimentar, para vestir, para calçar. Agora aquele homem quer andar ao lado de Jesus. Aquele homem quer se tornar um missionário ao lado de Jesus. Os judeus tinham um preconceito achando que Jesus jamais quebraria o protocolo, sendo ele um judeu, e pisar numa terra onde tinha um povo que era visto pelos judeus como um povo imundo. Mas Jesus Cristo, como missionário, veio para quebrar o protocolo, para tirar acepção, divisão, indiferença. Ele quer que todas as almas sejam salvas e se rendam e sejam preparadas para morar com ele um dia lá no céu. Oh, aleluia! E diz a Bíblia que depois da libertação desse homem, os porqueiros que tomavam conta daqueles porcos, que viram aqueles porcos se afogar, fugiram e anunciaram na cidade pelos campos o que havia acontecido. Sabe o que eles fizeram? Esse Jesus não pode mais ficar aqui, esse missionário não pode mais ficar aqui. Nós vamos expulsar Jesus aqui da terra dos Gadarenos. E expulsaram Jesus da terra dos Gadarenos. E quando Jesus já ia para entrar no barquinho dele, aleluia, para poder voltar a marchar no campo missionário, aquele homem que estava com a sua mente perfeita, que agora estava preparado para pregar o evangelho na cidade de Gadara, agora ele já não era mais um homem, aleluia, um psicopata. Ele agora foi transformado em um missionário para dar sequência ao ministério que Jesus começou na cidade de Gadara.
E quando Jesus vai entrar no barco, ele também quer entrar no barco juntamente com Jesus. Jesus diz para ele, não, você não vai entrar no barco. E ele suplicava, Senhor, deixa eu entrar no barco. Tu me devolveu a minha sanidade, eu quero andar contigo. Eu quero também soltar vidas como tu soltou a minha. Eu quero também dar o amor que tu me deu. Eu quero também investir em pessoas, assim como tu investiu em mim. Porque para mim parecia que tudo estava perdido. Parecia que eu não ia mais voltar ao meu estado normal. E um milagre aconteceu na minha vida. Jesus, eu quero te seguir. Eu não quero mais te largar. Eu quero acompanhar-te por onde tu fores. Eu quero também pregar e ser um missionário ao teu lado. Jesus disse, não. Eu te libertei. Eu te livrei, te desamarrei, porque a partir de hoje tu vai ser um missionário aqui na terra dos Gadarenos. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou para ele, vai para a tua casa, vai para os teus e conta para eles tudo o que o Senhor fez e como ele teve compaixão de ti, como ele foi misericordioso contigo. Então ele foi. E começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam do milagre que Jesus fez na vida daquele homem. Missões não é um favor. Missões é uma ordem imperativa de Jesus para a igreja. Missões significa trabalho de evangelização aos que se encontram perdidos. Missões é também um desafio. Missões exige renúncia aos que são chamados para exercitar esta função. Missões nos leva a sentir amor pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Missões é abrir mão da zona de conforto, de regalias, de bem-estar para ir ao encontro das almas que estão nas garras do lobo. Missões é amor, é entrega total, sem medir esforço e sem medir distância. Missões é povoar o céu. Missões é um investimento para o reino. Você pode fazer isto? Missões se faz indo, orando ou contribuindo. Evangelização é a missão máxima da igreja. Discipulado é a missão educadora da igreja. Missão profética da igreja é a proclamação da palavra de Jesus. Missão social da igreja é cuidar dos desfavorecidos, dos nus e desterrados. Aconselhamento cristão é a missão auxiliadora da igreja. Visitação é a missão consoladora da igreja para todos que estão chorando. Comunhão dos santos é a missão conciliadora da igreja. Ensino da palavra é a missão conservadora da igreja. Avivamento espiritual é a missão dinâmica da igreja. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Muitos vieram para ouvirem e serem curados das suas enfermidades. Também os atormentados por espírito imundo eram curados. E toda a multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, virtude que curava a todos. Foi transferido para nós. O que Jesus começou a fazer foi transferido para cada um de nós. Agora, nas nossas vidas, o que Deus fez? Às vezes você ser um missionário, Deus convida você que está do lado de cá a atravessar para o outro lado de lá. Aí, se você tem pai, tem mãe, tem filhos que são casados e não pode te acompanhar, você tem que deixar para trás. Porque se não houver renúncia, não é missões. Imagine se Jesus não decidisse atravessar para a banda de lá. O que seria daquele homem? Até quando ele sofreria?
Eu vejo Jesus nessa noite não convidando Pedro, porque não está aqui. Não convidando João, porque não estão aqui. Mas eu vejo Jesus convidando uma igreja missionária. Entra no meu barco e passemos para a banda de lá. Oh, aleluia. Está preparado para atender o convite de Jesus? Está preparado para atender o convite de Jesus? Entra no meu barco e passemos para a banda de lá. Porque tem alguém que está preso nas drogas e nós precisamos resgatá-los. E o vento, Senhor, e as tempestades, Senhor. Se os discípulos tivessem guardado no princípio o conselho de Jesus, não teriam ficado tão turbados quando o vento assoprou. Porque quando se toca no mistério de ganhar almas, o vento se levanta, as tempestades se levantam, porque o inimigo não quer que ninguém se converta. Não deixa barato. Aleluia. Sempre se levanta para fazer alguma coisa. Sempre se levanta para tentar frustrar o teu propósito. Para tentar impedir a tua visão. Mas o que Jesus disse? Passemos para outra banda. Mas no meio do caminho teve uma tempestade. Mas o Senhor já tinha dado garantia. Passemos para outra banda. Com tempestade ou sem tempestade. Ou com barco ou sem barco. Deus já tinha dado a garantia que eles chegariam do outro lado. Sim ou não? Passemos para outra banda. Mas eles ficaram turbados, porque ficaram olhando para a circunstância. Se você tem um chamado para ser um missionário, para ganhar almas para o reino do Senhor, para libertar gadareno, se você olhar para a circunstância, você vai turbar e nunca vai conseguir cumprir o chamado do Senhor na sua vida. Aleluia. Jesus não prometeu uma viagem segura, mas prometeu uma chegada com segurança. Aleluia! Oh, aleluia! 37 anos no Rio de Janeiro, cumprindo o ministério aonde nunca saímos, desde que levantamos nossas mãos para Jesus. Congregando numa igreja bem grande como esta. 2.000 pessoas cabem sentado na matriz que eu e meu esposo congregamos durante 37 anos. E agora Deus falou, Jane, passemos, Carlos, passemos para outra margem. Não dá para passar todo mundo, porque os que são casados têm que ficar nas suas casas, amém? Mas você é um missionário, você tem um chamado, tem alma no campo pedindo socorro, manda alguém, Senhor. Eu preciso ouvir uma palavra, manda alguém que estenda as mãos para me levantar do chão, manda alguém para expulsar esse demônio que não me deixa dormir, que não me dá paz, manda alguém para me libertar dessa dependência, dessas drogas, manda alguém para me dizer uma palavra que de maneira tal que eu não tenha mais sede de me embriagar, manda alguém. Alguém está orando para Deus mandar você. Alguém está chorando para Deus mandar você. E vai chegar uma hora que Ele vai te convidar, passemos para outra margem. Foi o que Ele fez conosco. Ele mandou para São João do Manteninha, uma cidade totalmente idólatra. Totalmente idólatra. Ainda faltam muitas almas para Jesus salvar. Ainda tem muito trabalho para a igreja fazer no campo missionário. Uma terra de ciganos. Como se não bastasse a idolatria, tem também o ocultismo, o engano através dos ciganos, que lê as mãos das pessoas. Aleluia! A cidade tem um nome de uma imagem que eles acham que são o padroeiro daquela cidade. Bem no meio da praça está enorme, fazendo para a cidade um sinal de maldição nessa posição aqui, ó. Isso é um sinal de maldição, amaldiçoando a cidade. Amaldiçoando a cidade. Quem conhece o ocultismo sabe
que esse sinal é um sinal de maldição para a cidade. Aí nos deparamos com crianças de 10 anos que viram um copo de bebida como se estivesse tomando água. Nos deparamos com pessoa, com família, que o pai tem problema mental, a mãe tem problema mental e o filho também tem problema mental. É tão atormentado que anda nas ruas de São João o dia inteiro. Esteja chovendo ou fazendo sol, aquele moço não consegue ficar sentado nem 30 minutos num lugar. Não podemos ficar de braços cruzados. Precisamos fazer alguma coisa para os gadarenos que estão sofrendo nas garras do lobo. E Deus levantou você. Deus chamou você. Deus me chamou. Deus te disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião. E se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Em meu nome expulsarão os demônios. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Essa responsabilidade é minha, é tua. Deus não pediu favor para a igreja nem para mim. O Senhor nos deu uma ordem imperativa. Ide é uma ordem imperativa. Ele não pediu favor para a igreja. Ele deu uma ordem imperativa. Porque por mim, por você, por nós, Ele doou o seu filho como prova de amor. É a maior prova de amor num campo missionário. É o maior investimento em missões. Foi o que Deus fez através de Cristo na cruz do Calvário, para que hoje nós estivéssemos aqui. Chegamos naquela cidade, tem apenas 2 meses, vai fazer 3. As primeiras almas que Papai do Céu nos entregou. 3 crianças. Pense numa igreja que não tem obreiro. Enquanto eu dirijo o culto, ele toca acordeão. Aí vamos cantar. O senhor canta, porque aqui é a Batalha de Josafá. Não tem uma banda de música, uma orquestra linda dessa para nós darmos oportunidade e ouvirmos esses louvores. Não tem lá. Aproveita isso. Curte isso. Ame isto. Não tem um grupo de louvor lindo, maravilhoso, como de vocês, que louvaram o nome do Senhor aqui. Não tem. Olhamos para a igreja, só vemos cadeiras vazias, cadeiras puras. E o Senhor disse: passa para a banda de lá, Jane, porque profetizar no meio da multidão é fácil, acreditar no meio da multidão é fácil, mas eu te atraí para o deserto, eu te atraí para o vale. E te pergunto: porventura poderão viver esses ossos? Senhor, tu o dizes. Mas se ele está mandando profetizar, porque ele sabe que vai levantar um grande exército lá. As primeiras almas que conseguimos ali atrair através do Espírito Santo 3 crianças. Pense em 3 crianças que toda a cidade odiava. Pense em 3 crianças que não tinham ordem, que não tinham limites, que não respeitavam os mais velhos. Pense em 3 crianças que tinham prazer em pegar pedra e jogar nas pessoas, nos idôneos. Pense em 3 crianças que tinham prazer em bater nos menores do que ela. Pense em 3 crianças que o índice, no ano de 2013, o índice de queixa no Conselho Tutelar de São João bateu o recorde. Pense numas crianças assim, que no Conselho Tutelar não tinha mais queixa, a não ser daqueles 3, Tiago, Lucas e Mateus. Pense numas crianças em que toda a cidade só desejava o mal para ela e só lançava a palavra de maldição contra ela por causa das suas atitudes. Pense numas crianças em que as professoras já não aguentavam mais porque eles não têm limite. Pensa numas crianças em que o pai, por não ter sabedoria e corrigir eles dentro da palavra, tinham apenas um fio de ferro, um fio para poder bater na hora das queixas e deixá-los marcados. Tiago, Lucas e Mateus. Seu pai é um diácono
de uma igreja, mas não tinha paciência, porque realmente era difícil lidar com aquelas crianças, com aqueles 3. Mas foram as primeiras almas que o Senhor nos deu para cuidar. E quando estávamos vindo do mercado, uma moça que não professa fé em religião nenhuma, porque ela já tem a dela de idolatria, e olhou para mim e disse: vocês não são daqui. Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo e sabe, né? Se tiver um estranho no ninho, já sabe que tem um estranho no ninho. Vocês não são daqui. Somos missionários do Rio de Janeiro que Deus nos enviou para cá. E esse Tiago estava conosco. E ela disse: você é doutor? Eu disse: espiritualmente sim, estamos cuidando não somente do Tiago, mas também do Lucas e do Mateus. Ela disse: então foi Deus mesmo que mandou vocês para cá, para cuidar dessas crianças, porque eles precisam desse cuidado. Adote, cuide mesmo. Então é por isso que eu não estou vendo mais eles 2 horas, 2h30, 3 horas fazendo bagunça nas ruas. Falei: não, é porque eles agora estão indo para a igreja para adorar Jesus. E o Senhor está trabalhando na vida dos 3. Aleluia. O Tiago já estava começando a lançar mão no que via. Havia sumido o celular de alguém na cidade. O Tiago deu mancada, porque só estava ele. Ele pegou aquele celular, o rapaz que teve o prejuízo, foi na casa da mãe do prejuízo. Eu vou matar ele, vou tirar a vida dele, porque ele roubou. Olha só. E o Senhor rapidinho disse: Jane, Carlos, atravessa para outra banda, porque eu quero socorrer alguém. Conseguimos abraçar esse menino. Hoje em dia, ele está lá firme com a gente na igreja em 2 meses. É um obreiro, porque quando nós estamos ministrando a palavra no culto ou louvando ao Senhor, ele já vem com a bandejinha, com um copo d'água para nos servir. O Mateuzinho, que era um dos mais difíceis, um dia desse pediu o microfone, porque aprendeu na escola dominical a história de Jonas. Ele disse: ô vó, eu quero passar essa história, eu quero pregar, porque eu quero ser um pregador. Eu quero ser um pregador, vó, eu quero pregar muita palavra de Deus. Eu disse: Mateuzinho, você quer pregar a palavra de Deus? Se a vovó Jane passar o microfone para você, você prega? Você conta a história de Jonas? Ele disse: eu conto, vó, eu conto. E quando nós entregamos o microfone no domingo, nas mãos do Mateus, ele contou toda a história do Jonas, no princípio, do meio e até o fim, com muito poder e muita autoridade e muita legalidade, que aquilo alegrou demais os nossos corações. Aleluias! Igreja, missões é isto. Missões é você abraçar almas, abraçar a causa de Cristo, em busca daqueles que já estão condenados à morte, aqueles que estão desacreditados, aqueles que estão amordaçados, amarrados, doentes espiritualmente. É você que Deus quer usar, é você que Deus levantou. Faça como Isaías, quando ouvia a pergunta do Senhor: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Abre a tua boca e diga para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E essas 3 crianças hoje estão lá com a gente, irmão. Nós estamos cuidando de Lucas, de Tiago e de Mateus com muito amor e muito carinho. Dói um pouquinho a saudade, porque nós somos humanos, da igreja, dos irmãos, da minha família, que não pôde estar comigo lá. Mas é por uma boa causa, só de saber que Deus deu livramento de morte àquelas crianças, não tem preço que um missionário não possa pagar no campo, de saber que aonde ia haver morte, o Senhor entrou com vida, entrou com livramento. Então, amado, seja um missionário na tua rua, seja um missionário na sua família, seja um missionário no teu trabalho, seja um missionário na rua onde você mora, no bairro onde você mora.
Fala para Jesus, para os gadarenos que estão amarrados, que ninguém acredita mais nele, que são infelizes, que não têm paz, que são atormentados, que não têm alegria. Porque Deus vai usar você e vai honrar e vai fazer dessa pessoa também o missionário, porque missões é você sendo um, ganhando mais um, mais um, mais um, mais um, e povoar o céu e esvaziar o inferno. Nessa noite, essa mensagem de conscientização missionária que eu deixo para cada um de vocês, pedindo a vocês que continuem orando por nós, nos ajudando, porque o desafio é muito grande. É grande demais. Eu olho para aqui, olha que lindo, olha. Igreja florida. Aí daqui a pouco a gente atravessa para lá. A gente olha assim, as cadeiras tudo vazias, os bancos tudo vazios. E a gente tem que louvar. O Senhor disse: louva, 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 adore. Porque essa batalha é a batalha de Josafá. Não tem como ganhar no grito, não tem como ganhar na briga. A gente ganha louvando e adorando o nome do Senhor. Porque enquanto você louva, Deus vai quebrando as cadeias. Deus vai quebrando as correntes. E há libertação para aqueles que adoram ao Senhor com louvor em espírito e em verdade. Eu gostaria de convidar você que entrou nessa noite, se porventura está passando por alguma batalha espiritual na sua vida. Você não consegue dormir. Tem alguma coisa que tem incomodado você, que tem te tirado o sono, você não consegue dormir, ou você não consegue ter paz espiritual. Gostaria que você se levantasse, chegasse até aqui à frente, porque Deus quer libertar nessa noite. Pode vir. Se tem alguma coisa que te atormenta, tem alguma coisa que atormenta você, que quer tirar a tua paz. É uma batalha espiritual. Eu estava sentada ali, Deus disse: ore pelos atormentados nessa noite. Porque muitos estão no seio da minha igreja, mas estão sem paz. Estão em guerra, em batalha espiritual. E eu quero libertar nessa noite. Só estou fazendo isso porque foi ordem de Deus. Aleluia. Batalha espiritual a gente não vence no grito. Pode vir, tem muita gente, tem mais gente também, que tem sofrido uma batalha espiritual. Alguma coisa tem te atormentado. Alguma coisa tem tirado a tua paz. Pode vir. Jesus está no barco nessa noite para acalmar a tempestade. Jesus está no barco nessa noite para te dar paz. Jesus está no barco para te dar paz. Alma muito aflita, angustiada. Jesus está no barco para fazer tudo ficar calmo, para fazer tudo ficar em bonança. Pode sair do teu lugar e vem. Jesus é bom e Ele te ama. Não olhe nunca para trás. Não olhe nunca para trás. Veja que Jesus atravessou do outro lado para poder entrar com livramento na tua vida. Não volte atrás. Há uma batalha no mundo espiritual para fazer você voltar atrás. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite: ai de ti se você voltar atrás. Viu? Há uma batalha nas trevas. Porque Jesus atravessou, entrou no barco e atravessou do outro lado para entrar com livramento na sua vida. Você sabe do que o Senhor está falando contigo nessa noite. Então vence essa batalha, vence essa guerra. Vence essa guerra e não volte atrás. Nem sempre, às vezes, nós temos uma segunda chance. Amém, amados? Andaravasi kebinamanchubi naragai. Amancho reveste que minúcia. Amante comiduia saierdi. Fecha os teus olhos nessa noite. Porque o Jesus que entrou na cidade de Gadarena, Ele está aqui nessa noite na Igreja Batista de Nova América. Você confirma dizendo amém. Coloca a tua mão direita sobre a tua cabeça. Aleluia. É noite de libertação. É noite de refrigério. É noite de alívio. É noite que Deus vai frustrar o projeto do inimigo. E
E ele vai ter que bater em retirada. Porque Jesus está no teu barco e ele não está dormindo. Ele está acordado. Está descendo uma chuva de orvalho neste lugar na tua vida. Se o ministério de louvor quiser louvar, um louvor baixinho, pode louvar. Enquanto Deus está ministrando, trabalhando, o Senhor está trabalhando na tua vida. O Senhor está repreendendo o que te atormentava. Hoje você vai dormir o sono do justo. Amanhã será um novo dia, uma nova história. Como foi na vida daquele homem. Ele foi surpreendido. Deus está surpreendendo você. Ele está entrando com um milagre. Jesus, aqui está a tua noiva, Senhor. Esta oração está sendo feita por revelação divina. Porque eu creio no Deus que mudou a história do endemoniado gadareno, Senhor. Estava enfrentando uma batalha espiritual muito grande. Havia uma interferência entre ele e a sociedade. Havia uma limitação entre ele e a família dele. Porque o inimigo bloqueou o caminho dele. O inimigo bloqueou os seus passos. Tomou conta da sua mente. E usava ele para fazer coisa que ele não queria fazer. Mudava o comportamento dele de maneira que ele não tinha como impedir, Senhor. Mas o Jesus que operou aquele milagre naquele dia está aqui nessa noite tocando em cada um dos teus filhos que tem vivido um dia de tempestade, dia de vendavais, dia de tribulações e de angústia. Oh Deus, vem em socorro. Vem, Senhor, em socorro. Vem, Senhor, traga sono, traga paz, traz tranquilidade, todo medo, toda insegurança, toda depressão, toda opressão. Em nome de Jesus vai saindo. Em nome de Jesus vai saindo. Entra paz, entra paz, entra tranquilidade, entra ausência de guerra, entra calmaria agora nesse coração, nessa mente, nesse lar, nesta alma. Refrigério do Espírito Santo. Manda refrigério do Espírito Santo para cada um dos teus filhos que saírem do lugar, Senhor, e vierem em busca de um milagre. Um milagre que o dinheiro não faz, um milagre que o dinheiro não compra, porque só Jesus está fazendo na vida de cada um dos seus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, que o bálsamo de Gileade seja derramado da cabeça até a planta dos pés de cada um dos seus filhos. Nenhum deles vão sair daqui da maneira que entrou. Nenhum deles vai continuar da maneira que estava. Porque Jesus se levantou nessa noite. Jesus se levantou nessa noite. E quando Jesus se levanta, o inimigo cai por terra. O inimigo cai por terra. Jesus se levantou, se levantou. Jesus se levantou, se levantou. Se levantou ao teu favor. Jesus se levantou ao teu favor nessa noite. Receba o milagre de Deus. Seja restaurada a sua mente, o seu emocional, o seu psicológico. Seja restaurado agora. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Tem alguém que não é evangélico e gostaria de aceitar Jesus? Dê um sinal assim com as tuas mãos. Alguém que não é evangélico e quer aceitar Jesus. Alguém que não é evangélico e quer Jesus hoje. Está afastado do caminho do Senhor, quer voltar hoje. Onde está você? Onde está você? Talvez aqui na frente. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Amém. Dá um abraço gostoso nele aí, ó. Eu quero voltar a Deus. Aonde tem mais? Aonde tem mais? Aonde tem mais pessoas aí, ó, que querem hoje
de aceitar Jesus como Salvador. Quer que esse missionário entre na tua vida hoje. Você está afastado do caminho do Senhor. Jesus quer desamarrar você hoje. Ele quer desamarrar a tua vida hoje. Eu sei que tem mais gente que foram tocadas. Eu sei que tem mais pessoas aqui que foram tocadas e foram trazidas hoje para Jesus salvar você e tirar você dessa falta de paz, dessa tormenta que você tem vivido. Tem mais alguém? Sai do teu lugar e vem. Levanta do teu lugar, toma coragem. Está afastado do caminho do Senhor. Jesus está chamando você. Ó, se não tem, que Deus te dê outra oportunidade, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Nunca se esqueça de orar por essas crianças. São crianças pobres e carentes. Crianças pobres e carentes, porque seu pai trabalha na roça e ganha um salário muito baixo. Quando eu fui daqui para São João, Deus falou comigo: leva umas roupas na mala. Eu estava juntando roupa para levar para Bolívia, onde tem muitas crianças também necessitadas. E todos os anos nós vamos a Bolívia em missões e saímos daqui com o ônibus lotado, com muitas bolsas de roupa para doar para algumas instituições na Bolívia. Mas Deus disse: pega essas roupas e leva para Minas. E quando nós chegamos em Minas, o Senhor nos deu as 3 crianças. Todas as roupas que levamos coube nas crianças como uma luva. Eles precisam da tua ajuda, eles precisam do teu apoio. Eu estou aqui até o dia 3 de abril. Quando eu vim para cá, cada um deles escreveram: eu sou Tiago, eu calço 39, pedindo que eu leve um tênis para ele. Se você quiser comprar um tênis para o Tiago e para a igreja, de número 39, compre. Ou se você estiver na tua casa em perfeito estado, me procure, guarde, entrega para alguém aqui que eu venho buscar antes de eu voltar. O Mateus também disse: tia ou vó, eu sou Mateus, eu calço 35, 36 e eu tenho 11 anos. Traga alguma coisa lá do Rio de Janeiro para mim. Traga roupas para que eu possa continuar indo para o culto para adorar a Deus. Porque missões nós não fazemos apenas com a garganta. Precisamos também investir com dinheiro. Existem lugares que você tem que repartir o teu arroz. Você tem que dividir o teu pão e o teu feijão. Você tem que dividir o teu alimento com aquele que não tem. Missões não é só pregar a palavra. Missões é abrir a mão e alimentar aqueles que têm fome. É dar pão para quem tem fome. É calçar quem está descalço e vestir aqueles que estão nus. Fique com essa palavra, irmãos. Se você quiser adotar um desses meninos, adote. Vai na Citicol, compra uma camiseta e entrega, que eu vou levar para o Lucas, vou levar para o Mateus ou para o Tiago e vou dizer: olha, a Igreja Batista de Nova América abençoou a vida de vocês, porque a Igreja Batista de Nova América é uma igreja missionária. Sim ou não? Levanta a mão, levanta a mão. Essa igreja é uma igreja missionária. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu quero agradecer essa rica oportunidade, em nome de Jesus, passando para o diácono Amós, está orando.